Titanic dos submarinos Typhoon, a besta soviética que destruiu as regras do jogo. Mais longo do que um campo de futebol e mais largo do que uma autoestrada com 8 faixas, um monstro de aço começou a surgir nos estaleiros secretos de Severodvinsk no final da década de 70. Quando os satélites espiões da OTAN captaram as primeiras imagens borradas dessa construção colossal, a reação foi imediata. Incredulidade, medo e uma onda de relatórios urgentes enviados a Washington e Bruxelas. O que se escondia sob aquelas estruturas gigantescas não podia ser apenas mais um submarino. Era algo que ultrapassava todos os limites conhecidos da engenharia naval. Naquela época, operadores de sonar americanos relatavam contatos estranhos no mar de Barents. Ouvia-se um eco metálico, profundo e lento, como se algo gigantesco deslizasse sob as águas geladas. Um som impossível para qualquer submarino conhecido. Enquanto isso, no Kremlin, planos ousados tomavam forma. Os soviéticos não queriam apenas criar uma arma de retaliação. Queriam projetar um símbolo de poder, algo que fosse tão gigantesco e assustador que ninguém ousasse ignorá-lo. A cada novo relatório de inteligência, crescia o pânico no Ocidente. O projeto misterioso recebeu o nome de Código Typhoon, e os analistas da OTAN não conseguiam compreender como uma embarcação com dimensões tão descomunais poderia sequer submergir. Para muitos, parecia ficção científica, mas a ameaça era real. A União Soviética estava prestes a lançar o maior submarino já construído na história da humanidade, um titã de aço capaz de desafiar mares, gelo e até mesmo o próprio equilíbrio da Guerra Fria. Enquanto as primeiras imagens do enigmático Typhoon circulavam em salas de guerra do Pentágono, ficava claro que aquele projeto soviético não era apenas fruto da megalomania de um almirante. Ele refletia uma diferença fundamental entre duas doutrinas navais que, durante toda a Guerra Fria, guiaram os passos de americanos e soviéticos no fundo dos oceanos. Nos Estados Unidos, a visão era global. Os submarinos lançadores de mísseis balísticos, conhecidos como boomers, patrulhavam os oceanos em silêncio absoluto, capazes de permanecer meses submersos sem serem detectados. A lógica era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Se a pátria americana fosse atingida por um ataque nuclear, ainda haveria uma frota de submarinos invisíveis, pronta para retaliar com força devastadora. Essa estratégia recebeu o nome de Second Strike, a capacidade de revidar mesmo depois de sofrer o primeiro golpe. A confiança na furtividade fazia desses submarinos um verdadeiro trunfo estratégico. Do outro lado do Atlântico, em Moscou, o pensamento era outro. A União Soviética, sob a influência do almirante Sergei Gorshkov, preferia concentrar seus submarinos em áreas fortemente defendidas, chamadas de bastiões. O Mar de Barents, o Ártico e outras regiões próximas ao território soviético eram protegidas por camadas de aviões, navios de superfície e submarinos de ataque. Ali, em meio ao gelo e ao frio, ficavam escondidos os mais preciosos ativos nucleares. Para os soviéticos, a furtividade absoluta parecia inalcançável, mas a proteção por camadas defensivas criava um escudo em torno de seus gigantes submersos. Essa diferença de filosofias era como um duelo de espelhos. De um lado, os americanos apostavam em caçadores silenciosos capazes de rondar qualquer oceano do planeta. Do outro, os soviéticos imaginavam fortalezas submersas que não precisavam atravessar o mundo, apenas resistir onde o inimigo teria mais dificuldade de alcançá-las. No entanto, à medida que as tecnologias de detecção evoluíam e os submarinos americanos se tornavam cada vez mais silenciosos, os líderes em Moscou começaram a perceber que seus planos defensivos poderiam não ser suficientes. Era preciso criar algo novo, algo que não deixasse dúvidas sobre a capacidade de retaliação soviética. Foi nesse contexto que nasceu a ideia do Typhoon, um projeto que não buscava competir em silêncio, mas em pura grandiosidade. Se o inimigo podia ouvir os submarinos soviéticos de longe, então a resposta seria óbvia: construir um navio tão grande, tão resistente
e tão carregado de poder nuclear que, mesmo sendo detectado, continuaria impossível de destruir por completo. O mundo caminhava para conhecer um colosso marítimo que transformaria completamente o equilíbrio do medo nuclear. Muito antes de o mundo ouvir falar no Taifun, a União Soviética já vinha tentando desesperadamente alcançar os Estados Unidos na corrida submarina. A lógica era simples. Sem uma frota capaz de lançar mísseis nucleares do fundo do mar, o país ficaria vulnerável e perderia o equilíbrio estratégico da Guerra Fria. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras classes de submarinos balísticos soviéticos, conhecidos como Hotel, Yankee e Delta. Cada uma delas representava um passo doloroso, mas inevitável, rumo ao nascimento do colosso. O primeiro esforço, a classe Hotel, era rudimentar e arriscado. Inspirado em projetos americanos de início da década de 60, o Hotel carregava apenas 3 mísseis balísticos de curto alcance que precisavam ser lançados da superfície. Isso significava que o submarino, ao se preparar para disparar, era obrigado a emergir e ficar vulnerável durante minutos preciosos. Qualquer radar inimigo poderia detectar a embarcação, e qualquer avião ou navio próximo teria a chance de destruí-la antes que completasse a missão. Era uma solução de emergência, mais para propaganda do que para real capacidade estratégica. A classe Yankee foi um salto gigantesco. Agora os soviéticos possuíam 16 mísseis que podiam ser lançados debaixo d'água, sem a necessidade de emergir. Esse avanço colocava a frota soviética finalmente no mesmo patamar da americana, em termos de capacidade de retaliação. Porém, havia um problema impossível de ignorar: o ruído. Os submarinos Yankee eram notoriamente barulhentos. Motores, turbinas, sistemas internos, tudo parecia gritar no fundo do oceano. Operadores de sonar da OTAN relatavam que podiam acompanhar esses submarinos a quilômetros de distância, como se fossem alvos fáceis em um radar invisível. Pior ainda, os tripulantes soviéticos viviam em condições duríssimas. Máquinas mal projetadas, espaços exíguos e constante risco de falha técnica faziam de cada patrulha uma provação quase insuportável. Foi só com a classe Delta que os soviéticos começaram a respirar aliviados. Mais espaçosa, equipada com mísseis de maior alcance e adaptada para operar no ambiente extremo do Ártico, essa classe finalmente deu ao Kremlin uma base confiável para manter o escudo nuclear. A frota de submarinos Delta passou a ser a espinha dorsal da dissuasão soviética durante os anos 70, permitindo patrulhas mais longas e ataques planejados a partir de áreas cobertas de gelo. Ainda assim, o dilema continuava. Por mais avançados que fossem os Delta, eles continuavam audíveis para as caçadas silenciosas dos submarinos americanos, principalmente os da classe Los Angeles, que dominavam a arte da furtividade acústica. A cada relatório vindo do mar, a frustração no Kremlin aumentava. O medo era claro. Se uma guerra nuclear começasse, os submarinos soviéticos poderiam ser caçados e destruídos antes mesmo de dispararem seus mísseis. Esse pesadelo estratégico empurrou os planejadores militares para uma decisão ousada. Não adiantava tentar imitar os americanos na busca por silêncio absoluto. Essa batalha já estava perdida. Era necessário inovar em outra direção. Criar algo que, mesmo sendo ruidoso e visível, fosse impossível de deter. E foi exatamente desse raciocínio que nasceu a ordem para construir o maior submarino da história. Quando o Kremlin finalmente aprovou o plano de criar um submarino tão grande que se tornaria impossível de ignorar, os engenheiros do lendário gabinete de design Rubin, em Leningrado, receberam uma missão sem precedentes. Não se tratava apenas de construir um novo submarino, mas sim de desafiar todos os limites da engenharia naval. O resultado seria algo tão colossal que alteraria o equilíbrio psicológico da Guerra Fria. O projeto recebeu internamente a designação 941 Akula, que em russo significa tubarão, mas para a OTAN ganharia um nome ainda mais emblemático: Taifun. Desde o início, a prioridade não era o silêncio absoluto, mas a sobrevivência diante do pior cenário possível: uma guerra nuclear em larga escala.
A lógica soviética era brutalmente direta. Se o inimigo pudesse detectar a embarcação, não importava, pois ela deveria resistir ao ataque, emergir novamente e lançar uma salva de mísseis devastadora. Para isso, os engenheiros planejaram uma configuração inédita. 2 cascos de pressão completos, paralelos, reforçados e separados por um imenso compartimento central de mísseis. Essa estrutura não só oferecia mais espaço interno e resistência impressionante, mas também aumentava a flutuabilidade e a chance de sobrevivência, mesmo diante de danos severos. Enquanto os trabalhos avançavam em segredo nos estaleiros de Severodvinsk, os satélites espiões americanos começaram a enviar imagens intrigantes. Analistas em Washington e Bruxelas ficaram perplexos ao ver o esqueleto de um navio submarino 2 vezes mais largo do que qualquer embarcação ocidental e com proporções que pareciam impossíveis para a tecnologia da época. Rumores se espalharam rapidamente. Alguns acreditavam que se tratava de um novo porta-aviões submersível. Outros pensavam em uma estação móvel de mísseis nucleares. Mas a verdade era ainda mais impressionante. A União Soviética estava construindo um Leviatã que seria capaz de lançar mísseis intercontinentais diretamente debaixo do gelo do Ártico. As reações da inteligência ocidental foram quase de pânico. Relatórios descreviam o Taifun como 2 vezes maior do que qualquer coisa já vista, e com capacidade de destruir centenas de cidades em poucos minutos. O simples conceito de um submarino tão grande desafiava toda a lógica ocidental, baseada em discrição e silêncio. Como seria possível caçar um monstro desses em águas geladas e cobertas de gelo, defendidas por aviões e navios soviéticos? A lenda do Taifun ganhou ainda mais força quando escritores como Tom Clancy, em seu famoso romance Caçada ao Outubro Vermelho, imaginaram uma versão ainda mais assustadora da máquina soviética. Na ficção, o submarino possuía um motor quase silencioso e um capitão desertor que ameaçava entregar a tecnologia ao Ocidente. Apesar de fantasioso, o livro apenas amplificou o medo real. A existência de uma besta de aço, que mesmo sem batalhas épicas, já mudava o equilíbrio estratégico apenas por existir. Assim, antes mesmo de seu lançamento oficial, o Taifun já era um mito. Para os soviéticos, ele representava a promessa de invulnerabilidade. Para os ocidentais, o pesadelo de enfrentar um inimigo que parecia saído das páginas da ficção científica. O nascimento do Taifun não foi apenas um feito de ousadia política, mas também um triunfo da engenharia soviética, que ousou criar algo que nenhum outro país havia sequer sonhado. Quando os primeiros exemplares começaram a ganhar forma, especialistas perceberam que não se tratava de um submarino comum, mas de uma verdadeira fortaleza flutuante, concebida para resistir ao fim do mundo. Com mais de 170 metros de comprimento e quase 50 mil toneladas de deslocamento submerso, nenhum outro submarino antes ou depois igualou sua imponência. No coração dessa máquina estavam 2 reatores nucleares do tipo OK-650, cada um capaz de gerar 190 megawatts de potência térmica. Esses reatores aqueciam água em altíssima pressão, que circulava por trocadores de calor, gerando vapor para mover turbinas imensas conectadas a 2 eixos de propulsão. O resultado era uma força bruta de 50 mil cavalos de potência, capaz de impulsionar a embarcação a velocidades de até 25 nós, o equivalente a mais de 50 km por hora debaixo d'água. Isso permitia ao Colosso não apenas se deslocar rapidamente, mas também escapar de caçadas inimigas e mudar de posição sob o gelo ártico. Mas o que realmente diferenciava o Taifun era sua estrutura interna. Em vez de um único casco de pressão, como os submarinos ocidentais, o gigante soviético possuía 2 cascos completos, lado a lado, separados por um compartimento central de mísseis. Essa configuração conferia ao navio uma robustez sem precedentes. Mesmo que um dos cascos fosse atingido, o outro poderia garantir a sobrevivência e a estabilidade da embarcação. Além disso, o espaço entre os cascos criava uma reserva extra de flutuabilidade, tornando o Taifun quase indestrutível diante de danos parciais.
A grandiosidade do projeto não se limitava à engenharia de combate. O Kremlin sabia que as tripulações precisariam passar até 120 dias consecutivos em patrulha, muitas vezes sob o gelo do Ártico, sem qualquer contato com o mundo exterior. Para manter a moral elevada, os projetistas incluíram instalações inimagináveis para padrões soviéticos. Dentro do monstro de aço havia uma piscina, uma sauna e até uma academia. Corredores mais largos, dormitórios relativamente confortáveis e áreas de lazer faziam com que os 160 tripulantes pudessem enfrentar meses de confinamento com uma qualidade de vida inédita. Para muitos marinheiros, servir em um Taifun era quase um privilégio, uma chance rara de escapar das condições severas e desconfortáveis de outras embarcações soviéticas. Enquanto os americanos da classe Ohio apostavam em discrição e leveza, os soviéticos criaram uma fortaleza submersa, barulhenta, mas impossível de derrubar rapidamente. O contraste era gritante. De um lado, a filosofia do silêncio absoluto, de outro, a do choque, da resistência e do excesso de poder. E era exatamente esse excesso que transformava o Taifun em uma peça única da Guerra Fria, algo que ultrapassava a lógica militar para se tornar um símbolo de prestígio nacional. Se a estrutura colossal do Taifun já impressionava por si só, o que realmente transformava essa embarcação em uma ameaça sem precedentes era o seu arsenal. O projeto inteiro havia sido concebido em torno de um objetivo claro: carregar e lançar os maiores mísseis balísticos já criados para um submarino. Cada unidade Taifun levava 20 foguetes intercontinentais, R-39 RIF, também conhecidos pelo nome de código da OTAN, SSN-20 Sturgeon. Esses mísseis eram verdadeiros monstros, tinham quase 17 metros de comprimento, pesavam mais de 90 toneladas cada um e eram capazes de viajar por mais de 8.000 quilômetros antes de atingir o alvo. Cada míssil R-39 podia carregar até 10 ogivas nucleares independentes, conhecidas como MIRVs, veículos de reentrada múltipla e independente. Isso significava que, em vez de lançar uma única explosão devastadora, cada foguete podia liberar uma carga útil de até 10 ogivas, espalhando destruição sobre diferentes alvos em uma área imensa. No total, um único Taifun tinha a capacidade de lançar 200 ogivas nucleares, cada uma delas com poder equivalente a 100.000 toneladas de TNT. Em outras palavras, apenas um desses submarinos poderia aniquilar um país inteiro em questão de minutos. O sistema de disparo também era revolucionário. Diferente das primeiras classes de submarinos, que precisavam emergir para lançar seus mísseis, o Taifun utilizava um método chamado Cold Launch. Nesse processo, o míssil era inicialmente expulso do tubo por meio de pressão de gás, e apenas após emergir da água, seus motores principais eram ativados. Essa técnica não apenas protegia a estrutura do submarino contra o calor e as vibrações da ignição, como também reduzia o risco de explosões acidentais. Além disso, permitia que os disparos fossem realizados debaixo de camadas espessas de gelo no Ártico, transformando o ambiente gelado em uma plataforma natural de ataque. Mas o poder de fogo do Taifun não se limitava a mísseis intercontinentais. Na proa, a embarcação dispunha de 6 tubos de torpedos de 533 milímetros, capazes de lançar não apenas torpedos convencionais contra navios e submarinos inimigos, mas também mísseis de cruzeiro ou dispositivos de contramedida para despistar torpedos adversários. Assim, mesmo que a missão principal fosse a dissuasão nuclear, o Taifun tinha meios de se defender ou até de atacar forças de superfície inimigas, caso fosse necessário. Comparado com os submarinos da classe Ohio da Marinha Americana, que levavam 24 mísseis Trident saindo de maior precisão, o Taifun parecia menos eficiente em termos de discrição e alcance. No entanto, sua resiliência e seu design reforçado davam a ele uma aura de invulnerabilidade. O recado era claro: mesmo que a União Soviética fosse devastada por um ataque inicial, ainda restaria uma besta de aço escondida sob o gelo, pronta para vingar a pátria com uma tempestade de fogo nuclear.
Era esse arsenal, aliado ao gigantismo da estrutura, que fazia do Taifun não apenas uma arma, mas também uma mensagem. O Kremlin queria que o Ocidente soubesse que, apesar das fragilidades econômicas e tecnológicas, a União Soviética ainda tinha cartas capazes de forçar o mundo a respeitar e temer o poder vermelho. Por mais impressionante que fosse a engenharia do Taifun e por mais devastador que fosse seu arsenal, todo esse poder só faria sentido dentro de uma estratégia clara de uso. A União Soviética sabia que não poderia competir diretamente com a furtividade da Marinha Americana, cujos submarinos da classe Los Angeles se destacavam por sua capacidade quase invisível de caçar silenciosamente em qualquer oceano. Assim, os almirantes soviéticos optaram por uma solução própria, a chamada Estratégia dos Bastiões. O conceito era simples na teoria, mas complexo na prática. Em vez de enviar os gigantes Taifun para missões de longa distância nos mares abertos, onde seriam constantemente perseguidos por caçadores americanos, eles seriam mantidos em áreas cuidadosamente defendidas, próximas ao território soviético. O Mar de Barents, o Mar de Kara e a região do Ártico tornaram-se fortalezas naturais. Nessas águas, os submarinos nucleares ficavam protegidos por uma rede de defesa em camadas que incluía navios de superfície, aeronaves de patrulha marítima, minas submarinas e, claro, outros submarinos de ataque soviéticos. Era como transformar uma porção do oceano em um verdadeiro castelo invisível. O Ártico, em especial, oferecia vantagens únicas. Graças ao casco reforçado e às escotilhas adaptadas, os Taifun eram capazes de romper o gelo e emergir mesmo em regiões congeladas, transformando as calotas polares em plataformas de lançamento natural. Para a OTAN, isso era um pesadelo logístico. Satélites tinham dificuldades para rastrear objetos sob o gelo, aeronaves não conseguiam cobrir com eficiência toda a região, e os submarinos americanos corriam riscos enormes ao tentar caçar adversários em águas tão traiçoeiras. Nesses bastiões, o Taifun podia permanecer submerso por até 120 dias, sem necessidade de reabastecimento ou contato com a superfície. Durante esse tempo, tripulações inteiras viviam como se estivessem em uma bolha fora do mundo, treinando rotinas de disparo, monitorando comunicações de emergência e esperando por uma ordem que todos rezavam para nunca receber: lançar o arsenal nuclear. Para os marinheiros, a sensação era paradoxal. De um lado, a segurança relativa oferecida pelo escudo soviético. De outro, a consciência constante de que estavam a bordo de uma arma desenhada para iniciar o fim da civilização. Ao mesmo tempo, o simples fato de existir e de patrulhar sob o gelo já servia como ferramenta de dissuasão. Líderes da OTAN sabiam que, mesmo que uma guerra nuclear começasse, aqueles gigantes poderiam retaliar em questão de minutos, emergindo sob camadas de gelo e disparando mísseis que atravessariam continentes. Era essa incerteza, essa impossibilidade de neutralizar totalmente a ameaça, que tornava o Taifun tão temido. Dessa forma, os bastiões árticos não eram apenas locais de patrulha, mas peças centrais em um xadrez geopolítico. Enquanto os americanos apostavam na invisibilidade global, os soviéticos transformaram seus mares gelados em fortalezas quase impenetráveis. O Taifun era a peça central dessa muralha submarina, o guardião do apocalipse, escondido sob o gelo, pronto para responder ao inimigo a qualquer instante. Se a estratégia dos bastiões garantia ao Taifun um refúgio relativamente seguro, isso não significava que ele estivesse livre da sombra constante dos Estados Unidos. Para a Marinha Americana, acompanhar cada movimento dos submarinos soviéticos era uma prioridade vital. A Guerra Fria não se travava apenas em fronteiras terrestres ou no espaço, mas também no silêncio absoluto das profundezas oceânicas, onde encontros invisíveis podiam decidir o destino do planeta. Os caçadores de elite dessa disputa eram os submarinos da classe Los Angeles, projetados para serem rápidos, silenciosos e praticamente invisíveis aos sistemas de detecção da época. Sempre que um Taifun deixava o porto de Severodvinsk para iniciar uma patrulha no Mar de Barents,
havia grandes chances de que um Los Angeles estivesse à espreita, pronto para segui-lo. Começava então um jogo mortal de perseguição, no qual a menor falha poderia ser fatal. Operadores de sonar americanos descreviam a experiência como tentar seguir um elefante dentro de uma floresta, ouvindo cada passo pesado do gigante. O Typhoon, com seu tamanho colossal e sistemas barulhentos, não tinha como esconder totalmente sua presença. Porém, para os soviéticos, essa vulnerabilidade era compensada pela robustez da embarcação e pela proteção das defesas ao redor. Já os americanos precisavam manter distância suficiente para não serem detectados, mas próxima o bastante para registrar cada movimento. Era uma dança perigosa, em que o silêncio e a paciência eram armas tão letais quanto torpedos. Há relatos não confirmados de encontros extremamente próximos, nos quais submarinos americanos e soviéticos chegaram a operar a poucos quilômetros de distância sob o gelo, separados apenas por camadas de escuridão e tensão. Um movimento brusco, uma leitura incorreta do sonar ou um erro de cálculo de profundidade poderia significar colisão ou até mesmo o início de um conflito que ninguém desejava. O clima a bordo dessas embarcações era de vigilância constante. Cada som metálico, cada ruído suspeito, podia indicar que o inimigo estava por perto. Para aumentar ainda mais o suspense, o Ártico era um palco traiçoeiro. Correntes geladas, placas de gelo flutuantes e condições de navegação extremas tornavam as patrulhas um desafio, mesmo sem a presença de inimigos. Sob esse cenário, americanos e soviéticos disputavam uma guerra invisível, em que cada lado buscava provar sua superioridade sem jamais disparar um tiro. O simples fato de seguir, registrar e relatar os movimentos do adversário já era considerado uma vitória. Para a OTAN, o Typhoon era visto como a encarnação de um pesadelo estratégico. Para os soviéticos, cada patrulha bem-sucedida demonstrava que, apesar das limitações tecnológicas, o país ainda podia projetar poder e inspirar medo. No fundo do mar, longe dos olhos do mundo, travava-se uma das batalhas mais tensas e perigosas da Guerra Fria, uma guerra de silêncio e paciência, na qual a sobrevivência da humanidade estava sempre pendurada por um fio invisível. Quando a União Soviética colapsou em 1991, o destino dos gigantes Typhoon mudou radicalmente. O que antes era símbolo de orgulho nacional e de força estratégica tornou-se rapidamente um fardo insustentável para um país em ruínas econômicas e políticas. Manter em operação submarinos de quase 50 mil toneladas, equipados com 2 reatores nucleares e 20 mísseis intercontinentais cada um, exigia recursos financeiros e tecnológicos que a nova Federação Russa simplesmente não possuía. A Marinha, que antes recebia prioridade absoluta, viu-se mergulhada em cortes orçamentários dramáticos. Tripulações ficaram meses sem receber salários, navios enferrujavam nos portos e até combustível para treinos era escasso. Nesse cenário, manter 6 colossos Typhoon parecia uma tarefa impossível. O custo de operação de um único patrulhamento desses monstros podia equivaler ao orçamento anual de manutenção de dezenas de navios menores. A decisão dolorosa foi inevitável. Parte da frota deveria ser desativada e desmantelada. Curiosamente, foi justamente o antigo inimigo, os Estados Unidos, que acabaram financiando parte desse processo. Por meio do Programa de Redução de Ameaças Cooperativas, conhecido como NAN-Lugar, Washington destinou bilhões de dólares para ajudar Moscou a desativar armas nucleares e reduzir o risco de proliferação após o colapso soviético. Assim, os próprios americanos acompanharam de perto o desmantelamento de 3 submarinos Typhoon, cortando compartimentos de mísseis, removendo reatores e transformando em sucata aquilo que antes havia sido o pesadelo número 1 da OTAN. As imagens do processo chocaram muitos observadores. Ver os maiores submarinos da história sendo abertos como latas de metal, com guindastes retirando seções inteiras de casco e compartimentos nucleares, parecia quase surreal. Para os oficiais que haviam servido nessas embarcações, era como assistir ao funeral de um gigante. Muitos lamentavam não apenas o fim de uma era,
mas também a perda de um símbolo de poder nacional, que por décadas havia sido usado para manter o equilíbrio do medo. Ainda assim, nem todos os Taifun encontraram seu fim nas chamas dos maçaricos. Um deles, o TK-208 Dmitry Donskoy, escapou do corte imediato. Enquanto seus irmãos de aço eram desmontados sob supervisão internacional, ele ganhou uma sobrevida inesperada. Em vez de continuar a patrulhar como guardião do apocalipse, seria transformado em algo diferente, uma plataforma experimental para testar a nova geração de mísseis balísticos russos. O maior submarino do mundo estava prestes a mudar de papel, passando de monstro da Guerra Fria a laboratório flutuante de tecnologias estratégicas. Enquanto a maioria dos gigantes Taifun encontrava seu destino nos estaleiros, sendo desmontados peça por peça sob a supervisão de engenheiros russos e inspetores americanos, um colosso conseguiu escapar da extinção imediata. O TK-208 Dmitry Donskoy, o primeiro da classe e também o mais famoso, foi selecionado para uma missão diferente. Em vez de patrulhar os mares gelados carregando 20 mísseis R-39 RIF, ele passaria a servir como plataforma experimental para a nova geração de armas estratégicas russas. No início dos anos 2000, quando a Rússia buscava se reerguer militarmente, surgiu o projeto do míssil RSM-56 Bulava. Compacto, moderno e de combustível sólido, esse míssil prometia superar as limitações de seus antecessores. Mas havia um problema. Antes de equipar os novos submarinos da classe Borei, era necessário testá-lo em condições reais, debaixo d'água, em lançamentos que simulassem uma guerra nuclear. E foi justamente aí que o Dmitry Donskoy voltou a ser protagonista. Reformado e adaptado, o antigo titã da Guerra Fria recebeu sistemas de lançamento modificados para abrigar o Bulava. Durante anos, o submarino participou de inúmeros testes no Mar Branco e no Ártico, disparando mísseis experimentais que seriam a base da dissuasão nuclear russa do século XXI. Cada lançamento era acompanhado de perto por especialistas, oficiais e até mesmo pela imprensa, transformando o velho gigante em uma espécie de estrela silenciosa da nova corrida armamentista. Para a tripulação, servir a bordo do Dmitry Donskoy nessa nova fase era algo paradoxal. De um lado, havia o orgulho de operar o maior submarino já construído, uma verdadeira lenda da Guerra Fria. De outro, a consciência de que, apesar do tamanho e da imponência, sua função agora era muito mais modesta. Testar, validar e dar suporte à próxima geração de embarcações, os modernos submarinos Borei. Assim, enquanto os outros Taifun foram destruídos e desapareceram nas estatísticas, o Dmitry Donskoy seguiu vivo, transformado em uma peça única da história naval. Ele já não era mais o guardião do apocalipse, mas sim um laboratório flutuante que ajudaria a moldar o futuro do poder nuclear russo. Dessa forma, o último gigante de aço da União Soviética encontrou um novo propósito, encerrando sua trajetória não no silêncio de um desmanche, mas no eco ensurdecedor dos testes de mísseis que definiriam a estratégia russa para as décadas seguintes.